E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente está com uma visita ilustre aqui do Rodrigo Medeiros, um homem que sabe muito sobre fundos imobiliários. Ele tem uma plataforma chamada Desmistificando FI, que ele tem relatórios. Esses relatórios aí são relatórios realmente que trazem bastante valor para o cotista, né? Um relatório já bastante antigo. Ele é um analista de CNPI especialista justamente nessa parte de fundos imobiliários. E é um prazer, uma honra ter a gente aqui, você aqui no nosso canal, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. E aí vamos contar um pouquinho aí dessa história aí do Desmistificando FI, né? Como é que aconteceu essa coisa aí na sua vida, né? Como é que você decidiu fazer esses relatórios? Sim. Vamos começar por aí, se apresenta para o nosso público. Bem, primeiro, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade e pelo ilustríssimo, né? Para mim é um prazer sempre poder conhecer novos colegas do universo do fundos imobiliários, que às vezes nos conhecemos somente por plataformas tecnológicas, né? Então, Sim, se conhecer pessoalmente é um grande prazer poder falar aí para o teu público. Eu invisto, né, desde 2003 em renda variável e comecei a investir em fundos imobiliários em 2009. Por volta dos anos de 2012, 2013, eu comecei a escrever um blog na internet. E esse blog tinha como um dos meus objetivos tentar transmitir um pouco de conhecimento para os investidores sobre fundos imobiliários. Eu era um entusiasta, encantado com fundo imobiliário e comecei a seguir no blog nesse objetivo, o objetivo de trazer luz para as pessoas. Eu dizia muito naquele ano de que o fundo imobiliário seria a porta de entrada das pessoas para a renda variável. E fundo imobiliário era um produto fácil de ser compreendido. Acontece que, com o passar do blog, eu comecei a ver que eu estava começando demais a entrar na atividade de analista. Eu sempre gostei das coisas muito corretas, então eu disse, eu vou fazer a certificação e vou criar um produto. Vou criar um produto que era o Desmistificando FI. O blog começou com esse nome, Desmistificando FI. Então, fiz a certificação para poder lançar o relatório de research de fundo imobiliário, que tinha como objetivo facilitar a vida do investidor em fundos imobiliários. Eu sempre tive essa visão de que o fundo imobiliário seria a porta de entrada das pessoas para a renda variável, porque o brasileiro, e às vezes é um erro nós dizemos que o brasileiro, porque o mundo inteiro investe em imóveis, as pessoas gostam de investir em imóveis. Então, e o brasileiro não poderia ser diferente. No entanto, investir em imóvel é muito complexo, muito difícil. Eu investi por muito tempo em construção, invisto até hoje, grupos para construir e vender, e eu sei o quão complexo é e às vezes o quanto de dinheiro você tem que pôr lá na frente e o quanto de trabalho que dá. E eu sempre vi o fundo imobiliário como uma forma muito mais eficiente, muito mais eficaz de fazer esses investimentos. Mas eu tinha dificuldade de convencer as pessoas com quem eu conversava, para investir em fundos imobiliários. Elas tinham muita dificuldade. Por quê? Porque era sempre algo ou muito difícil ou muito complexo. E aí, numa reflexão sobre o que me fez me tornar um investidor de renda variável, eu cheguei à conclusão de que foi ter um histórico dos ativos na minha cabeça. Acompanhar relatórios, acompanhar fatos relevantes, acompanhar noticiário, fóruns de discussões, fazer uma série de acompanhamentos. Só que quando eu cheguei a essa conclusão, eu também cheguei à conclusão que seria muito difícil um profissional, uma pessoa que trabalhasse, fazer esse acompanhamento. E aí surgiu, então, o Desmistificando FI, que faria essa leitura para o investidor. Então, por isso que o relatório do Desmistificando FI ele é tão diferente do que existe no mercado, porque ele tinha como objetivo justamente fazer com que as pessoas se tornassem investidoras. Então, evidentemente, ele é um produto comercial, ele visa dar lucro, ele visa dar dinheiro, não tem a menor sombra de dúvida, né? Não tem como objetivo trabalhar de graça, mas tem como objetivo, sim, trazer conhecimento para as pessoas. E aí, sim, se eu alcançar meu objetivo, eu consigo o meu retorno financeiro necessário. E, com isso, as pessoas elas começaram a ver que elas conseguiam se tornar investidoras. Porque ela faz uma leitura, ela vai criando um histórico. E ela não vira uma dependente do meu relatório de research. Ela acaba acompanhando porque é um facilitador para a vida dela. Então, é assim que surge o Desmistificando FI. O relatório do Desmistificando FI ele surge de todo esse caminho. E aí surgiu no final de 2015 e existe até hoje. Em 2018 eu iniciei com as carteiras recomendadas. 2019 tive um resultado realmente bastante impressionante da carteira recomendada, passou um pouquinho de 52%,
algo que me deixou bastante satisfeito. Mas nós sabemos que 2019 foi um ano bastante atípico em questões de positividade para a Bolsa de Valores, né? Bom, a gente fala que realmente que a renda variável ela é um pouco confusa, as pessoas elas não entendem muito a renda variável. A Bolsa cresceu bem nesses poucos últimos anos, aí, 2, 3 últimos anos, deu um boom, né, na quantidade de número de investidores. Mas a maioria dessas pessoas, elas vêm realmente da renda variável. São pessoas que poupam, né, aliás, da renda fixa, né, são pessoas que poupam e tal. Elas sabem que precisam guardar um dinheiro para um momento de futuro, que vai vir a precisar desse dinheiro, né, não sabe ainda o que é ao certo investir, mas elas então migram para a renda variável através de ações, através de fundos imobiliários. Mas antes disso, né, as pessoas, eu acho que elas já tinham um pouco de contato com imóveis, então já conseguiam entender um pouco essa questão de renda variável. Por exemplo, a pessoa tem um imóvel ali para alugar, ela aluga aquele imóvel, o imóvel fica vago, 2 meses, 3 meses, né, ela não recebe a renda. Então a renda variou, né, a renda foi variável, e a pessoa aceita aquilo. Não, eu só vou receber minha renda quando eu conseguir alugar esse imóvel, né? Então, esse tipo de pessoa que já mexe com imóvel, é muito mais fácil dele começar a entender como é que funciona o fundo imobiliário. As pessoas que não têm o tato com imóveis, que não sabem como é que funciona a questão do aluguel, ela tem ideia, lógico, mas não sabe muito bem como é que funciona, então ela vai ter um pouco mais de medo realmente de migrar para a renda variável. E entre começar com ações e começar com fundos imobiliários, né, eu acho que nós dois concordamos que o fundo imobiliário é bem mais próximo do brasileiro, é mais simples dele entender, né? É uma boa porta de entrada para a renda variável. E assim, o que você acha? Você acha que a questão da renda variável, hoje, o brasileiro ele já começou a entender mais? Você acha que o mercado ele já está um pouco mais maduro ou ainda somos uma criança engatinhando aí na renda variável? Particularmente, eu ainda acho que somos uma criança na renda variável. Tá? Eu tenho esperança que vai crescer muito. No mundo, a renda variável é muito importante, mas o brasileiro ainda tem, na minha visão, muita dificuldade de ver o que efetivamente é a renda variável. O teu exemplo foi fantástico do imóvel, que também é uma renda variável, porque você não tem a certeza que vai ser aquela renda, né? Você tem um imóvel, você nem sempre tem uma certeza daquilo. Evidentemente que ele é muito mais sustentável e muito menos volátil do que se você tivesse, por exemplo, uma banquinha de cachorro-quente, que também é uma renda variável. Sim. Você não sabe quantos cachorro-quentes você vai vender no mês, quantos cachorro-quentes você vai vender no mês seguinte. Mas você tem um imóvel menos volátil, né, em termos de receita, do que a banquinha de cachorro-quente. O universo das ações, o universo dos fundos imobiliários é muito semelhante a isso. A grande dificuldade, eu vejo, que está na renda variável no Brasil, um pouco ainda é a falta de profissionais qualificados e profissionais sérios. Né? Nós temos hoje aumentado bastante o número de profissionais, tem chegado uma leva grande, mas ainda falta muitos profissionais para que as pessoas consigam entender e para que as pessoas percam a ideia, que às vezes são passadas até mesmo por filmes, de que renda variável é muito próximo a um cassino. Né? Então você vê ainda muita gente com medo de renda variável, achando, não, renda variável é comprar uma ação, esperar valorizar, vender, comprar outra ação. Até porque eu acho que um filme em que as pessoas comprassem só as ações e não vendessem não ia ter muita graça, né? Exatamente. Eles têm que fazer a pessoa passar aquele apuro, comprar, vender, começar a suar, não sabe se vai subir, se vai cair, né? Exatamente. Então eu acho que é o que vende por aí, né? Mas as pessoas que fizeram fortuna na Bolsa de Valores, né? Elas carregaram investimento aí durante muitos anos. Lógico que você não precisa ficar com a mesma posição o resto da vida, né? Exato. A sua carteira ela vai mudar ao longo do tempo, né? Você tem que entender que vai mudar, que não existe uma posição fixa para sempre na carteira, né? Exato. O buy and hold, ele é só enquanto a empresa for boa, né? Você vai carregar um fundo imobiliário enquanto ele for bom. Né? Mas ela tem um começo, né? Você vai começar com aquilo ali, e o futuro, a Deus pertence. Os ativos que você vai ter daqui a 20, 30 anos, você ainda não sabe hoje. Né? Se você souber, você vai ficar rico, muito rico hoje. Né? Exatamente. Mas esse tipo de filme, na verdade, ele é um pouco de desserviço. Né? Você pega a maioria desses filmes hollywoodianos que falam sobre bolsa de valores, eles falam mesmo daquela loucura do cassino, a pessoa que fez não sei quantos milhões no dia, né? Perdeu tudo no outro. Então, assim, é o que a pessoa, né, que lê um pouco sobre fundo imobiliário ou sobre ações, elas fazem essa comparação aí com o filme e já dá um pouco de medo, né? O que a gente pode fazer assim como educador para trazer as pessoas para a Bolsa de Valores? Você acha que, assim, que a informação que a gente tem hoje ela é suficiente para a pessoa começar a entender Bolsa de Valores de uma outra forma que não essa questão do cassino? O que você acha, Rodrigo? Nós temos muita informação. Otmar.
Muito canal no YouTube, muita informação grátis, né? Quem tem interesse mesmo não se importa em pagar por um bom produto. Eu acho que, evidentemente, que bons produtos você vai acabar tendo que pagar, né? Porque as pessoas também precisam ser remuneradas, sim, né? Se você se dedica horas, dedica dias, dedica anos da sua vida fazendo aquilo, evidentemente que você vai querer uma remuneração por aquilo. Então nós temos realmente sim muito material, né? As pessoas só têm, o que acontece? As pessoas elas têm que tentar não buscar o atalho. Porque se ela tentar buscar o atalho, vai ter alguém lhe oferecendo o atalho. Só que o atalho é o melhor caminho para você nunca mais voltar para a Bolsa de Valores. Só consegue ele uma vez, né, na verdade. Exatamente. Né? Então, nós conversávamos antes aí antes de começarmos o vídeo, que eu sempre explico para as pessoas, né? Que você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir riqueza, tá? Apenas com um tripé, né? Que é trabalhando, seja empregado, seja empreendedor, né? Trabalhando, uma fonte de receita, aprendendo a gastar, ou seja, aprendendo a gastar e economizar, e aprendendo a investir. Se você falhar num desses pontos, tá? Você não vai conseguir formar um bom patrimônio. Se você trabalhar e gastar demais, não vai sobrar. Se você trabalhar, gastar de menos, conseguir guardar e não investir bem, você vai ter um patrimônio, mas de repente não vai ser tão bom. Se você formar os três, perfeito. Agora, se você se quer trabalhar, você não vai ter a receita. Então, o investidor ele tem que ter isso em mente. E tempo. Persistência e paciência, né? Você tem que saber que leva tempo. Essas fortunas feitas da noite para o dia em filmes, elas raramente existem. Eu não vou dizer que não existem, porque existem pessoas que deram realmente tacadas muito boas no mercado e você fez, de repente, um dinheiro muito rápido. Mas também é o normal, né? São muito raros. São muito raros, né? Eu não sei se dá para contar um caso. Com certeza. E é um caso que ele é emblemático, porque ele é engraçado, porque essas grandes tacadas, elas não são conscientes 100%. Ela tem um quê de sorte. E você não deve buscar sortes. Sorte se busca lá jogando Mega Sena, coisa do tipo, né? A renda variável é um investimento consciente e racional e você tem que buscar isso. Mas eu tenho um amigo, não sei nem se ele não vai estar vendo esse vídeo, em que, para volta de março ou abril, quando eu lancei um relatório excepcional sobre a tributação dos fundos imobiliários, eu fui a primeira pessoa do Brasil a informar que tinha um protocolado projeto de lei que pretendia tributar os fundos imobiliários, né? PL 1952, se eu não me engano. Quando eu divulguei o relatório, ele é meu amigo, ele me ligou e ele disse: Rodrigo, eu vou vender todos os fundos imobiliários. Eu disse: cara, não faz isso, porque não é racional. Vou vender. Estou apavorado, ele tinha uma boa quantia em dinheiro e vou vender, vendeu tudo. Vendeu tudo e voltou para as ações. E pegou 70% de tudo que tinha e botou numa única ação. Prio 3. Você que está assistindo, pesquisa Prio 3 em março de 2019. Não foi ruim, eu fiquei triste, mas de início... E final de 2019. Parabéns, né? Ele dobrou o patrimônio dele. Sim, sem ele literalmente dobrou o patrimônio dele. E aí eu converso com ele tem clara consciência de que foi uma atacada de sorte. Então, conscientemente, é muito difícil você fazer isso no mercado. O mais normal é você ter um crescimento paulatino aos poucos. E é um risco muito grande, né? Muito grande. É um risco muito grande fazer isso, né? A gente que mexe com educação, a gente já fala, é muito melhor você ter uma carteira diversificada, você não vai arriscar perder tudo, mas você também não vai ganhar muito. Exato. Então, o patrimônio ele se constrói ao longo do tempo, né? O tempo é o fator exponencial, você vai ter que construir esse patrimônio ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo você se mantiver aí em bons investimentos, economizando um pouquinho do dinheiro que você ganha, né? Investindo e repetindo isso aí mês após mês, deixando o tempo trabalhar, mais fácil é que você tenha uma boa quantia que te dê uma situação financeira boa no futuro, uma independência financeira, que é o que muita gente busca, né? Exato. O principal ponto quando você é um investidor é você controlar o risco. E eu sempre falo para ele, eu digo para ele que ele não controlou o risco naquela operação. Por quê? Porque se a PetroRio tivesse feito um furo errado num posto de petróleo e vazado óleo, ela podia ter entrado em falência e ele ter perdido tudo. Perdido tudo. Então você tem que controlar o risco. Quando você controla o risco,
Se tem alguém nos assistindo que ainda está muito na renda fixa e acha, mas eu não gosto de assumir risco na renda variável, investir em renda fixa tem muito risco também. As pessoas só não conseguem vislumbrar isso. Porque se você investe, principalmente hoje, em termos de juros tão baixos no Brasil, você simplesmente está corrigindo o teu dinheiro pela inflação e Mal, né? Olhe lá, né? Dependendo de onde está esse dinheiro. Isso é um risco muito grande. Porque hoje você pode ter o poder de compra, né? De, sei lá, comprar aí, vamos dizer, um apartamento, né? Que as pessoas gostam muito de fazer esse comparativo. E se você manter esse dinheiro na renda fixa, daqui a 10 anos você não tem dinheiro para comprar aquele mesmo apartamento que você tinha lá, né? E a questão dos juros baixos, eu tenho visto que veio para ficar no mundo, né? Não tem parecido como algo assim que tem uma grande mudança. Vamos ter as variações necessárias, mas não vai mais ser aqueles juros que nós tínhamos estratosféricos, pelo menos é o que demonstra, né? Então, e principalmente no Brasil. E no Brasil nós não estamos acostumados a juros baixos desse jeito. Isso, e só a título de curiosidade, os juros baixos que a gente tem hoje, que é o 4,5, que é o mais baixo da história, ainda é um dos mais altos do mundo, né? Então é entre os 15 juros mais altos do mundo. Se eu não me engano, 12º, 13º. O Brasil sempre teve entre as 10 maiores taxas de juros do mundo, né? Taxa de juros real do mundo. E hoje, mesmo com essa taxa baixa, ele ainda está, porque tem muitos países na Europa, Japão, que tem juros negativos, né? Você tem que pagar para deixar o dinheiro lá guardadinho, né? Seguro. Exato. Tem um custo para você fazer isso. Então, assim, eu também concordo, eu acho que a taxa de juros é uma coisa assim, de um país desenvolvido, o Brasil se desenvolvendo, não tem como você ter um país desenvolvido com uma taxa de juros muito alta, né? Você vai inviabilizar um monte de tipos de negócio. Então, a questão da taxa de juros no nível que está, ou pouca coisa só mais alta ou mais baixo, é o que deve aí acontecer ao longo do tempo, né? Sem querer fazer previsão, né? Previsão, sempre quando a gente faz uma, a gente erra, né? Você vai rápido. Se você fizer previsão, eu não gosto muito de fazer previsão, eu só acho que realmente sim. Até porque, né, quando nós falamos em Brasil, nós nunca sabemos como é que vai ficar a questão política no futuro, né? Em termos, acho que de América Latina como um todo, nós temos dificuldade de ter uma visão de futuro na questão política. Mas eu tenho muita expectativa de que o Brasil consiga aprender que um dos caminhos para nós crescermos economicamente é a Bolsa de Valores. Que a Bolsa de Valores não é um cassino. Ela é um meio em que as pessoas juntam dinheiro de diversas pessoas para fomentar a atividade econômica, né? Então, e é isso que você tem que ver. E é o que eu tenho dito muito recentemente em fundos imobiliários, que os fundos imobiliários se valorizaram demais. Por quê? Porque muitas pessoas estão achando que sobe sem parar, né? Sem ter conta de o que é o fundamento por trás de um fundo imobiliário, que são suas receitas de aluguéis. Então, ela não é um cassino, não é porque está subindo que não vai parar de subir. Então, você tem um limitador da receita que as pessoas não estão conseguindo chegar. A mesma coisa funciona nas empresas, no meu modo de ver. Quem entrou na Bolsa nesses últimos 2, 3 anos, na verdade, só viu subindo mesmo, né? Só viu subindo. Só viu Bolsa subindo. Só viu subindo. Agora sim, quando você fala em ações, quem sabe você tem bastante espaço para subir, porque você tem bastante espaço para crescer receita, né? E em fundos imobiliários eu começo a dizer que nós estamos começando a chegar no limite do crescimento da cota, porque esse crescimento ele ocorreu porque os juros caiu demais, o meu comparativo mudou muito. Mas as receitas, de um modo geral, elas não têm mais muito espaço para crescer. A verdade é que quando eu trato de renda variável, no final o que importa é a receita, que a empresa ou que o fundo imobiliário gera. E o fundo imobiliário é a mesma coisa. Só que o fundo imobiliário tem um limitador, que a atividade dele é limitante perto de uma atividade de uma empresa. Por isso que, ao mesmo tempo, a volatilidade é bem mais baixa. Que ele sofre é bem mais baixa, porque a perda de receita possível também é muito mais baixa, né? Principalmente no Brasil, que não tem uma alavancagem. Sim. E você gosta de ações também, Rodrigo? Você gosta mais de fundos imobiliários? Gosta mais de fundos imobiliários, é certeza, né? Sim. Tem um canal sobre fundos imobiliários, beleza. Mas você gosta também de ação? Você investe em ações também? Eu gosto muito de ações, eu sou originário das ações, tá? Eu tenho um problema muito grave de investimento, que a CVM nos põe uma série de amarras para investir em fundos imobiliários. O que acaba acontecendo? Eu tenho investimentos reais e que normalmente eu preciso estar capitalizado para fazer esses aportes. Então, determinada parte do meu patrimônio
ele fica em ações obrigatoriamente. E, evidentemente, eu tenho que estudá-las. Para operar, você tem que ter, né? Se você falou alguma coisa no relatório, você tem que ter um tempo antes, um tempo depois. Exatamente. Principalmente o operar contrário. Contrário, então, sim. se eu, por exemplo, eu tenho fundos imobiliários, todos os fundos que eu tenho na carteira, logicamente é o que você fala, né? eles passaram pelo meu relatório, eles passaram pela carteira recomendada. A minha maior posição é um FOF. Por quê? Porque como eu tinha dificuldade de qualquer giro de carteira, eu achei que aquele FOF, por estar descontado, ele era interessante. Eu primeiro recomendei ele, tá? Recomendei ele a 91, tive que esperar o prazo que eu tinha para comprar e comprei a 96. Então você tem essa limitação. E aí eu acabo optando também bastante por ações, para ter esse meio termo. Por exemplo, a carteira da minha esposa ela já tem mais fundos imobiliários, que como ela não tem negócios reais, ela não precisa da capitalização. Então ela faz quase que um meio a meio, metade de ações, metade de fundo imobiliário. E eu gosto da ideia do portfólio. Eu sou um eterno apaixonado pelo fundo imobiliário, porque realmente a questão do fluxo de caixa, eu costumo dizer que o fundo imobiliário é possivelmente o melhor investimento autoeducador. O que eu quero dizer com autoeducador? A maioria das pessoas que começam a guardar dinheiro, que começam a investir, elas não conseguem ter consciência do investimento e para que serve. Ela só sabe que está guardando. Está guardando porque no futuro ela pode precisar, mas ela não consegue ter consciência, porque assim, ela tem 100 mil, de repente ela tem 150 mil, de repente ela tem 200 mil, ela sabe que dá para comprar um carro, ela sabe que dá para fazer alguma coisa, se ficar doente ela tem o dinheiro. Se está em fundo imobiliário, todo mês entra o dinheiro. Se ela tem 200 mil reais em fundo imobiliário, todo mês vai entrar lá, 1.100, 1.200 reais. Vai aumentando, vai aumentando. Quando ela vê, ela está ganhando 2 mil por mês. E aí ela começa a fazer a seguinte relação. Peraí, se eu tiver tanto, eu ganho o quanto eu ganho trabalhando. Então, dá para deixar de trabalhar. E aí ela passa a ter uma visão do poder do investimento. Quando ela passa a ter a noção do poder do investimento, ao invés de ela trocar de carro a cada 2 anos, ela diz, não preciso trocar de carro a cada 2 anos. Perfeito. Posso esperar 10 anos. Eu não preciso dessa calça, eu não preciso dessa camisa. Eu tenho um monte de calça, eu tenho um monte de camisa. Vou botar em fundo imobiliário. Então, por isso que eu sou um eterno apaixonado pelo fundo imobiliário, porque ele tem essa característica muito boa e ele tem essa falta de volatilidade. Mas, evidentemente, que na minha visão, e até pelo fato de que eu construí meu patrimônio assim, a carteira numa formação de portfólio é o melhor dos universos. Você ter ações, você ter fundos imobiliários, você ter um pouco de renda fixa, então você tem um portfólio. Dependendo do seu patrimônio, quem sabe avaliar um investimento no exterior, atrelado a uma moeda forte, né? Se você de repente tem despesas atreladas a dólar, mas o importante é você ter esse portfólio. Agora, evidentemente, você tem dificuldade de analisar, você não tem tempo, com certeza o fundo imobiliário é uma das melhores opções. Só neste ano de 2020 nós temos que ser um pouco mais criteriosos, porque subiu demais, né? Subiu um pouquinho. Os fundos imobiliários eles foram acompanhando, né, a questão da queda da taxa de juros. Acho que enquanto não reduz completamente a vacância, ele ainda tem um espaçozinho ali para crescer. Se cair um pouco mais a taxa de juros, vai ter mais um espaçozinho ali para crescer. Mas o alto do morro está chegando, né? A gente vê ali que está perto de chegar a esse alto do morro. Só que o problema é que, assim, normalmente a gente pensa, poxa, vou vender tudo no alto, né? Vou vender tudo no alto. O problema é que quando você vai montando uma carteira ao longo de muito tempo, você acaba tendo preço médio baixo, né? Então, você comprou lá, sei lá, o shopping Parque Dom Pedro lá a R$1.000, está 4.000. Você comprou o FAMB a 1.000, está 5. Né? Aí você, vou vender isso aí, você vai pagar 20% de imposto em cima do ganho do lucro, aí você deixou a valorização quase toda para comprar o quê, né? Então, o que você acha? Assim, uma pergunta que eu tenho aqui para você. Vale a pena tentar acertar o topão, vender tudo? Ou você fazer pequenos movimentos? Ou não? Deixa esse negócio lá, vai aportando mês a mês e esquece isso, né? Acertar topão é impossível. É impossível. Você não tem bola de cristal, né? A minha visão é que, assim, muitos fundos estão bastante valorizados. Não só pela queda da taxa de juros, mas tem uma entrada de um grupo de investidores novos que às vezes não estão compreendendo muito bem o instrumento. Então, você tem que saber filtrar esse produto. Isso não significa que todos os fundos estejam caros. Você só tem que saber filtrar, na minha visão, um pouco melhor. Porque o fundo imobiliário ele deveria refletir muito mais a nossa taxa de juros
hoje futura, né? A taxa de juros que hoje está sendo usada para daqui a 10 anos, né? Do que a própria taxa de juros, a própria meta da taxa Selic que o Banco Central fixa atualmente, né? Porque a taxa de juros futura ela tem uma série de implicações. No entanto, muitos fundos imobiliários já se precificam com a meta da taxa de juros. E ela não é propriamente a taxa de juros. Então, isso é uma coisa que o investidor tem que tomar um cuidado. E a questão do trocar a carteira, que é sempre a dúvida de muita gente, né? Minha opinião, você só deve vender se o produto não fizer mais sentido. Você comprou, o produto é bom? Ah, mas ele valorizou. A menos que ele tenha valorizado num negócio assim... absurdo, né? Absurdamente fora do razoável, tá? Nós tivemos uns 2 casos só recentemente, eu não consigo ver outro. Se não perder fundamento, não acontece. É engraçado que você deu 2 exemplos, o Parque Dom Pedro e o FAMB. E o FAMB é um caso engraçado. Eu tenho um caso engraçado para contar, porque eu tinha FAMB comprado, eu acho que mais ou menos a R$2.000. Eu tinha um amigo que tinha FAMB comprado a R$1.000 no IPO. E quando o FAMB foi a 6.000, lá para volta de 2014, mais ou menos, lá para junho de 2014, eu lembro que eu disse para eles que eu não tenho mais confiança no FAMB. O FAMB era muito dependente da Caixa. Sim. Né? E o FAMB era um prédio muito velho. E o negócio estava R$6.000, estava muito caro. E eu disse que eu ia vender. Ele falou, você vai pagar uma grana de imposto de renda. Eu disse, um azar, não me sinto mais confiante. E essa é a ideia para o investidor. Não se sente confiante, vende. Não está confortável. Porque se cair, você vai ficar remoendo aquilo de não ter vendido. Agora, assim, ele não pode te deixar desconfortável só porque ele está caro. Naquele caso específico, ele me deixava desconfortável porque a dependência excessiva da Caixa me preocupava. Né? A situação do Rio estava ficando complicada e aquilo me preocupava. Em contrapartida, o Parque Dom Pedro, né, é um fundo que, na minha opinião, você pode valorizar um horror, porque aquilo lá tem um potencial absurdo, você não tem dependência de nenhum inquilino. Né? Então, o investidor é difícil, mas o investidor ele tem que buscar isso. Hoje a nossa indústria está muito fortalecida, muito sofisticada. Né? Não tem mais FAMBs surgindo. Não tem mais não. Foi uma história de início, né? A gente tinha que começar por algum lugar, a gente começou pelos monomonos e tal. Exato. Alguns imóveis de saída, né? A gente começou por aí. Exato. Mas não é o rumo que tem que ir daqui para frente, né? Exatamente, exatamente. A indústria sempre vai buscar, vamos dizer assim, o caminho que é possível. Que é possível. Foi o caminho que era possível na época. Com o caminho possível, você vai se sofisticando, você vai melhorando. Hoje nós temos tanto multiativos, multipropriedades, que não faz mais sentido. Sim, é verdade. A gente passou, assim, algumas épocas, tentando falar aqui de topos e de fundos, né? A gente passou algumas épocas de queda, né? A gente pegou ali 2013, 2014 com a taxa de juros no máximo, os fundos imobiliários eles deram uma embicada para baixo. Então, sim, assim, quem era novo de mercado também deu aquela desesperada, muita gente vendeu, fez prejuízo, né? E assim, é um pouco desconfortável, não sei se você sentiu isso, quando você vai passando um determinado tempo assim, você vai aportando e seu capital vai só diminuindo, né? Você fala, pô, eu estou colocando dinheiro num buraco negro, né? Vai só caindo. Mas assim, quando você está na renda variável durante um bom tempo, você vai comprar em cima, você vai comprar embaixo, né? E você vai tender a ter uma média, vai ter um preço médio, vai ser mais baixo ao longo de muitos anos e tudo, né? E isso faz parte da indústria, né? Esse amadurecimento, né? Então, você conseguir permanecer no investimento, conseguir ficar aportando, mesmo com o mercado em queda, que é um desafio para o investidor, é importante para que você consiga manter essa vida de investidor mesmo, né? Você poupar um pouquinho, guardar um pouquinho, né? Coloquei dinheiro no buraco negro. Não, tranquilo, estou comprando mais cota, a cota está mais barata. Então, você tem que tentar pensar de uma forma diferente. Quando o mercado está em alta, o meu patrimônio está subindo, né? Todo mês eu olho lá, meu patrimônio está aumentando. Quando o mercado está em baixa, poxa, minha renda passiva está aumentando, né? Então é uma estratégia que a gente utiliza. Você tenta usar um pouco de outra forma, né? Como é que você faz? Você faz assim também ou você tenta guardar um pouquinho para tentar acertar o fundo? Também ninguém faz isso, né? É muito difícil, né? Isso é praticamente impossível, né? Tentar acertar a topo, tentar acertar fundo. Não tem como. Para quem entrou nos últimos 3 anos, e estiver nos assistindo, acho que uma sugestão que eu dou, pessoal, que eu escuto muita gente dizendo que é o seguinte: eu aguento uma queda. Eu aguento. E na verdade você não sabe o que é uma queda até você passar por uma queda de 2, 3 anos constantes.
Nós que estamos há mais de uma década, nós sabemos o que é você vê durante 2, 3 anos, você, exatamente como você falou, você aporta... E vai pro buraco negro, vai caindo. Exato, parece que você está pegando dinheiro e jogando no vaso sanitário, assim. Sim. É um negócio que chega a ser absurdo. E aí você vai aportando porque você sabe que você também não tem como acertar quando vai ser o fundo do poço, né? E você vai aportando, você vai aportando. E no final das contas, evidentemente, o resultado é muito positivo. Só que às vezes você passa quase 3 anos aportando. O caso dos fundos imobiliários foi mais ou menos isso, foi quase 3 anos 2014. aportando sem você saber. Claro que quando chegou num determinado momento você pausou porque você viu, não, peraí, o negócio aqui vai desandar bem, deixa eu esperar um pouco, acompanhar um pouquinho. E aí depois você começava a aportar, e aí passava um ano e você dizia, poxa, mas sou muito burro, eu não consegui ver, como é que eu não consegui ver? E você não vai conseguir ver, não dá para ver. Não dá para ver, quando é um problema... Só vê olhando para trás, né? Exato. Olhando o gráfico passado, você consegue ver. Olhar o retrovisor é tranquilo, né? Olhar para frente é muito difícil. Então o investidor ele tem que ter isso em mente. Só que volta. Ele tem que conseguir ter esse sangue frio que volta. E aí, qual que é o ideal? É que quando o mercado se valoriza muito, né, você tem que começar a formar uma reserva para aproveitar essas oportunidades. Então, o que eu faço? Eu começo a criar reservas. Hoje, eu não tenho reservas. Meu investimento, meu patrimônio, meu dinheiro 100% todo, alocado. 100% alocado. Porque a minha visão é muito positiva. Eu acho que o Brasil dá muito errado, é muito difícil. Isso não significa que eu não possa mudar em 6 meses, 1 ano, começar a ver, não, peraí, deixa eu parar de alocar. E o que acontece? Eu paro de alocar. É muito difícil eu vender para me desalocar. Eu começo, rendimento de fundo imobiliário eu não aplico mais, ele vai para uma renda fixa. Dinheiro novo, lucro da empresa, coisa do tipo, vai para uma renda fixa. E assim eu vou guardando esse dinheiro para um futuro aporte numa eventual queda. Hoje, por exemplo, nós sabemos que o maior risco dos fundos imobiliários é a tributação. Sim. É a tributação. O que eu recomendo? Busque, de repente, às vezes, algum investimento alternativo que te renda uma boa quantia, porque se a tributação vir, os fundos imobiliários vão cair bastante. Cair mais ou menos, talvez proporcionalmente à tributação. Né? Eu acredito que hoje caia mais. Eu chegaria a dizer que se tributasse hoje, caia 30%. Por quê? Porque ele valorizou muito. Uhum. Então você tem aqui... Porque hoje qualquer susto que o mercado já leva, ele já cai 3%, 4%. Então uma tributação dessa, ela poderia dar uma queda de 30%. O que seria uma tremenda oportunidade para você entrar. Fazer uma posição maior, sim, sem dúvida. Né? Só que se você não tem de onde tirar, fica um pouco difícil. Por isso a ideia do portfólio. Se você tem um portfólio, você consegue fazer um fluxo desse portfólio. Né? Essa alocação diferente. Né? Exatamente. Eu gosto muito dessa ideia do fluxo do portfólio. Então, você tem uma parte em ações, você tem uma parte de fundos imobiliários, você tem uma parte de renda fixa, que hoje eu não tenho renda fixa, eu tenho ações de fundo imobiliário, mas, por exemplo, a eventual tributação do fundo imobiliário, eu não teria a menor sombra de dúvida. Eu tiraria uma boa parcela dessas ações e botaria em fundos imobiliários. De novo, respeitando a limitação que eu tenho, né? Sim, sem dúvida. E aí eu queria deixar uma mensagem para esse investidor que é novato, né? Que está vendo esse mercado subindo, que tudo parece festa. E a gente falou um pouco desses pilares aqui, né? Você tem que ter uma renda, você tem que guardar um pouquinho dessa renda e você tem que investir, né? Essa aí é a fórmula mágica, né? A grande fórmula mágica para você ficar rico é essa aí. E um recadozinho para esse pessoal que está vendo esse negócio todo subindo, né? E que pode vir a chegar a pegar momentos de lateralização de mercado, momentos de queda. Que recado que você daria para esse investidor novo ali, para que ele consiga realmente permanecer no mercado? Porque eu acho que é o maior desafio do investidor novato é ele conseguir permanecer no mercado. Sim. Né? Acho que o investidor ele tem que se instruir, tá? Ele tem que estudar e se educar. Porque quem buscar conhecimento vai entender a queda e vai entender a queda como uma oportunidade. Quem achar que quem estiver na bolsa e está feliz e está uma espécie assim de oba-oba, sem entender exatamente o que é a Bolsa de Valores, o que são as ações, o que são os fundos imobiliários, quais os fundamentos por trás de tudo isso, tá? E não buscar a educação financeira, ele vai tender a sofrer mais. Tá? E se ele sofrer mais, a tendência é que ele venda com prejuízo. Então, as pessoas acham que Bolsa de Valores é comprar na baixa
e vender na alta, né? E no final das contas muita gente compra na alta e vende na baixa. Por quê? Porque não busca educação financeira, porque não busca conhecimento. Buscar conhecimento, você passa por qualquer crise com tranquilidade, com muita tranquilidade. Então, pessoal, eu queria agradecer aí, do fundo do coração o Rodrigo Medeiros, super simpático em atender a gente aqui, fazer esse vídeo aqui para o canal. Trouxe bastante conhecimento, um bate-papo aqui, com certeza vai ser histórico, vai ficar aí para os anais do nosso canal, do nosso fundo imobiliário. Uma grande entrevista. Muito obrigado, Rodrigo. Tamo junto. Precisando de qualquer coisa, estamos por aqui. Beleza? Eu que agradeço aí a oportunidade. Beleza. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. E agora o Rodrigão vai falar a despedida nossa, que é o Fique Tranquilo. Fique tranquilo? Fique tranquilo. Fique tranquilo.